Olá, pessoal. Mais uma vez, estamos reunidos para poder dialogar sobre o nosso comportamento familiar. As coisas que mais pesam na nossa vida familiar. E para que ela dê certo, é bom a gente prestar atenção nos pontos fundamentais que a gente está colocando. São pontos que parecem ser negativos, mas não é não. São pontos positivos se nós soubermos aproveitá-los, não é? Nós já falamos sobre a fidelidade e hoje nós vamos falar sobre os outros 6. Olá pessoal, Flávia, tudo bem? Estou aqui com a Dilce mais uma vez. Então vamos falar dos outros 6 conceitos, né, ali de problemas, dificuldades que a família, que nós encontramos dentro da família, Dilce. Então, o primeiro foi fidelidade, agora a gente pode falar um pouco sobre o diálogo. Como que o diálogo lá ali interfere na família. O diálogo é um dos dons mais importantes que Deus deu para nós. Às vezes a gente usa o dom de falar e fala demais. Às vezes a gente não dá chance para o outro falar. Às vezes a gente fala coisas que não deve. Às vezes a gente usa o mau hábito de falar sozinho, vai? De falar sozinho. Fala aquilo que pensa, não pensa no outro e assim vai. E o diálogo é a coisa mais linda que existe, porque o diálogo é próprio das pessoas mais inteligentes, porque ele sabe que uma discussão, um aborrecimento, qualquer coisa, ele só se resolve com o diálogo. A própria palavra fala, é dialogar, é os dois, um falando com o outro. Um fala, o outro responde, questiona, e assim a gente sempre entra em entendimento, sem briga, sem ofensa, sem magoar um ao outro. Então o diálogo, ele é muito importante, principalmente na vida familiar. Pai e mãe que não sabem dialogar, dá mau exemplo para os filhos. Filhos que não sabem dialogar com os pais, leva para o caminho errado. Ele não pede conselho para o pai e a mãe, vai pedir para outros. Por quê? Por falta de diálogo. Ele não sabe conversar com o pai e a mãe. Não sabe expor seus problemas. E o diálogo é importantíssimo. O diálogo é como o ar que nós respiramos. Se a gente deixar de respirar, a gente morre. O diálogo também. O amor, o respeito, tudo que existe numa família morre se não houver diálogo. Às vezes uma pessoa fala, um dos familiares fala qualquer coisinha que ofendeu. E aquela outra pessoa que não sabe dialogar, engole aquilo e aquilo vai criando fantasmas dentro do coração da pessoa e ele se distancia e acaba destruindo uma coisa muito bonita que é o amor, a amizade, o respeito que existe entre o casal e existe entre a família. Então o diálogo, gente, é importantíssimo. E se houve alguma coisa que não ficou bem durante o dia e não teve chance de expor, por favor, não vão dormir com a mágoa no coração. Antes de você dormir, senta os dois e dialoguem. Fala, expõe, fala o quanto que magoou, o quanto que machucou o que o outro falou. E pede explicação. Conversem. É a coisa mais linda que existe, é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não o diálogo é essencial para a resolução de conflitos, né? Todo relacionamento lá, inclusive o familiar, tem conflitos e o diálogo ele é a resolução, né? A solução para esses conflitos. E torna um relacionamento mais saudável também, né, Dilce, o diálogo. E quando fala de diálogo, a gente pode falar de comunicação. Então, uma comunicação assim aberta e honesta pode assim trazer muitos benefícios, né, para a vida familiar. Pode tirar, às vezes a pessoa fica magoada, que nem essa falou, tem muito ressentimento, a pessoa às vezes é muito isolada,
E o diálogo acaba aproximando, né, as pessoas dentro da família, o convívio se torna muito mais leve, muito mais agradável, o lar se torna mais aconchegante. Então as famílias enfrentam esse problema, né, de falta de diálogo, porque os membros às vezes não se sentem à vontade, né? Você falou do relacionamento de pai e filho. Às vezes o filho ou o pai não sente a vontade de expressar os seus sentimentos, né? Às vezes tem alguns medos, algumas necessidades e ali não fala, né? Não se comunica, não busca ajuda dentro do próprio lar e às vezes vai querer buscar soluções, ajudas, dialogar com as pessoas que estão fora de casa, né? Fora da família, e isso nem sempre é bom. Então, eu acho assim, o diálogo também é um dom muito, muito precioso e nós devemos exercitar. Antes da gente abrir um diálogo honesto e sincero com o outro, nós devemos analisar se nesse diálogo nós não vamos ferir sentimentos. Porque às vezes começa um diálogo e termina numa briga. E a gente tem que ter muito, muito cuidado para que isso não aconteça. O diálogo, ele foi criado por Deus para aproximar as pessoas e não para distanciar. Então, saber dialogar é uma faculdade muito boa. Ela é bom para o casal, é bom para os pais e os filhos. Para os filhos, falar com os pais, é bom também entre irmãos, é bom em todo lugar o diálogo. Se o vizinho fez alguma coisa que te prejudicou, que te magoou, ou fez alguma coisa que não deveria, não vá com as pedras na mão para atirar no vizinho. Vai com calma, com paciência e pergunta, sabe? Eu fiquei pensando porque você fez isso, por que você fez? Falar com doçura, com delicadeza, sem magoar o outro, dando chance para que ele abra o coração e ponha para fora o que ele também está sentindo. Diálogo não é para um só resolver o seu problema. O diálogo é para resolver o problema, as picuinhas dos dois. Para que aquele amor, aquela amizade, aquele companheirismo que existe entre o casal não se dissolva. Gente, a coisa mais linda é você ver um casal chegar na idade madura ainda se amando e assim, sem se ofender. Um senhor de idade falar que ainda ama a esposa que já está velha. A esposa já de idade amar o marido e falar que ele foi o melhor marido, que Deus presenteou ela com o melhor homem do mundo. Isso é bonito, é exemplo para os outros casais. E isso não chegaria a esse ponto de fidelidade e amor na velhice se não fosse o diálogo. É verdade, e promover, né, esse ambiente dentro de um ambiente familiar, um ambiente que todas as pessoas se sintam assim, né, Dilce? À vontade, que se sintam ouvidas, né, e valorizadas. Isso é muito importante dentro da família. Então, as famílias devem também, então, é uma solução isso aí, né, desse problema aí, né, que tem dentro da família. Deve dedicar tempo, né, para conversas assim, ou seja, no momento da refeição, ou no momento de descontração, de entretenimento ali, até mesmo quando está vendo algum programa, procurar conversar mais sobre assuntos assim, todos os assuntos, não deve ter limite, né? A pessoa deve ser aberta. Já pensou numa mesa de lanchonete gostoso? Você tomando lá a sua cervejinha, ela tomando o seu refrigerante e dialogando? Sim, sempre com os filhos, a esposa, os filhos, tudo tem que ter essa abertura, né? Então, quando você vê, você já engordou uns 10 quilos. Você vai falando e comendo, bebendo, comendo e bebendo. Sim, as famílias devem dedicar tempo, né, para essas conversas. Assim, as opiniões dentro dessa conversa devem ser livres, né? A pessoa não deve ter medo de julgamento nessas conversas, deve se falar de tudo, né? Tem muitos tabus que às vezes os cônjuges não falam e também muitos tabus também que os filhos não conversam com os pais e vice-versa.
Então esses tabus todos devem ser quebrados, as pessoas devem ser livres ali dentro do ambiente familiar de falar de tudo, sem medo de julgamento, sem receio. Isso é para o crescimento tanto físico e espiritual de todos ali os membros da família, né? Isso faz as pessoas ficarem mais fortes, mais fortalecidas. Também melhora bastante o ego da pessoa, a autoestima, né? Ela entender e compreender sobre todos os assuntos. Então as pessoas também devem ter dentro do ambiente familiar uma escuta ativa, né? Deve escutar as pessoas, não só falar, como ela diz, né? Não é um monólogo, né? É um diálogo. Deve saber também escutar o outro e ter empatia, né? Com aquilo que a pessoa está falando, sem julgamento, como eu já falei. Então essas pequenas dicas são úteis aí para o convívio familiar, para melhorar o convívio familiar, e uma delas aqui é o diálogo que a gente falou. Então, lembrando que o primeiro foi fidelidade, agora o diálogo, e a gente vai falar também sobre o perdão, dona Dilce, depois, não hoje, que não dá mais tempo, são 7, né? Os problemas e dificuldades que a gente encontra. Então, ali o perdão a gente vai falar no próximo vídeo, tudo bem? E depois a gente vai falar da falta de compromisso, falta de doação. O sexto é a falta de gentileza, e a gente vai finalizar essa série com a falta de propósito, tá bom? Então por hoje a gente vai ficando aqui, eu vou me despedindo, desejando a todos graça e paz da parte do Senhor Jesus, e dizer que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Ele permaneça, esteja com todos nós dentro do nosso lar, na nossa família, que Ele seja o nosso principal morador dentro do nosso lar, principalmente dentro do nosso coração. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu também quero dizer para vocês que eu desejo a vocês que na família de vocês o diálogo seja muito importante. E às vezes a gente pensa, mas eu vou dialogar o quê? Tem tanta coisa, gente. Às vezes uma coisa que está te preocupando, às vezes uma coisa simples que você ouviu pela televisão, o futuro, ou às vezes é uma coisa que já passou. Tanta coisa tem. Então eu desejo que vocês aprimorem vocês o dom de conversa, o dom de conversar, o dom de tete a tete, ficar olhando um no olho do outro. Hoje em dia é tudo muito frio, muito mecânico. Manda mensagem. Não manda mensagem, fale com a pessoa. Então eu desejo para vocês que Cristo habite na vida de vocês, que os conselhos de Jesus Cristo sejam importantíssimos para vocês, e todos os dons que Deus nos ofereceu, que é o dom da vida, o dom do amor, o dom da fala, de poder falar. Nós somos o ser privilegiado. O ser humano sabe se comunicar e expor seus pensamentos através da fala. Então, gente, que Deus abençoe vocês, que o casamento, aqueles que são casados, que preservem esse dom maravilhoso que vocês receberam de Deus, que é o dom do matrimônio. Um sacramento divino, um sacramento que Jesus comparou com o casamento dele com a igreja. Então, que vocês sejam felizes até o fim da vida. Que vocês sejam sempre um casal que desperte nos seus filhos a grandeza do amor. Que a mulher não seja ranzinza e impertinente, que ela seja para o marido um berço de aconchego, de calor, de doçura, e que o marido saiba amar a sua esposa elogiando-a, mostrando o quanto que ele admira essa mulher que Deus presenteou para ele. Então, que eu desejo que a família de vocês seja abençoada por Deus e que vocês sejam sempre felizes. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau.